palavra do Senhor nos diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra e que a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como que te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, das maiores preocupações que eu vejo as pessoas hoje discutindo diante dos rumos de nossa sociedade, especialmente no Brasil, especialmente em anos de eleições, é o que será dos nossos filhos, o que tem sido da nossa educação e tantos outros questionamentos que são feitos. E penso eu, irmãos, que nós precisamos resgatar um dos principais ensinos da família da aliança, que é a compreensão da importância do lugar da família em nossas vidas, para que compreendamos assim que a sua principal atitude diante dos rumos que nossa sociedade tem tomado é que você cuide da sua família e não terceirize isso. Você tem dúvida do que estão fazendo aí fora? Então garanta o que você faz dentro. Garanta o que você faz dentro da sua casa. É aí que você vai preparar o seu filho para enfrentar os grandes desafios da vida. Sejam eles em termos pessoais, em termos sociais, é você quem prepara o seu filho. É você quem vai instruí-lo e colocá-lo no rumo. E interessantemente, quando Israel estava sendo encaminhada para ir à terra prometida, Israel é avisado sobre os povos que lá estariam, sobre as influências que as famílias, que as crianças, que os homens e mulheres de Israel iriam receber naquela terra. A grande preocupação de Deus ao tirar Israel do Egito, os conduzir a uma terra que mana leite e mel, era de que eles vivessem naquela terra conforme ele os estava ordenando viver e não aderissem, assumissem ou compartilhassem dos princípios e ações daquelas nações que lá estavam. Então a ideia, o contexto é o mesmo, a preocupação com as influências, a preocupação do que vai ser deste povo ao ter contato com outras influências. Então, quando Deus, cuidando da nação de Israel, quis que Israel se preparasse para isso, Deus exige integridade de Israel. E quando Deus exige integridade de Israel, Deus requer de Israel suas famílias. Não é interessante isso? Ele exige desse povo que o ame acima de todas as coisas. E esse amor demonstra que devemos amar a Deus com integridade do nosso ser, da nossa existência. É com tudo, amarmos a Deus com todas as áreas. Não é amar a Deus com um pouco do nosso tempo, com um pouco da nossa atenção, mas de fato é amar ao Senhor de tal modo que Ele recubra e tome conta de cada aspecto da nossa existência. E Ele manda nós fazermos isso entregando nossas famílias a Ele. Você não pode dizer que serve ao Senhor se você não educa o seu filho nos caminhos do Senhor. Você não pode dizer que serve a Deus se você não ler a Bíblia com o seu filho. Porque servir a Deus não é ficar falando evangeliquez na sociedade. Servir a Deus não é ficar fazendo postagem bonita no Facebook.
Às vezes isso é só uma distração para que você se sinta como quem serve a Deus. Mas enquanto na verdade você não faz o que deveria fazer e o principal do que deveria ser feito. Então, irmãos, essa é uma razão para que nós tratemos nesse mês de maio, conhecido geralmente como mês da família. É quando celebramos o Dia das Mães, por exemplo, né? Por que não fizeram em agosto, né? O mês da família. Está sempre associado à mãe, né? Eu acho isso meio tendencioso aí. Eu gosto mais das mães também. Mães são mais legais. Nós pais somos muito rabugentos, muito chato. Mas nesse mês da família, queridos, eu queria que nós observássemos com muito carinho esse tema dentro das Escrituras e compreendêssemos a importância e o lugar, como isso é central nas Escrituras. Nós temos a compreensão, como presbiteriano que somos, de que formamos, quando casamos, uma família de aliança. E interessantemente, hoje que nós abrimos esse mês, e será o primeiro sermão, eu esqueci de pôr aliança. Não é interessante isso? Eu olhei, tomei banho, falei, vou esquecer de pôr aliança. Eu não posso esquecer, hoje eu vou falar sobre família da aliança, e eu vou esquecer da aliança. Eu vou colocar a aliança, e esqueci da aliança. Esse é só um símbolo, é só um sinal. Mas quantos esquecimentos, quantas coisas nós não temos perdido de vista sobre o que é a família da aliança. Quantas vezes nós não temos deixado de lado o entendimento do que se trata uma família que é formada debaixo da palavra de Deus, com o objetivo de seguir e servir ao Senhor. Então, vamos ver qual é o propósito da família da aliança. Vamos ver quando Deus trabalha a necessidade de que um povo esteja pronto para enfrentar o que eles estão por enfrentar, tanto em termos de batalha, quanto em termos de influência, de pecaminosidade, de impiedade, de tentações. Deus mostra que o caminho é cuidar das famílias. Então, vamos entender esse propósito da família da aliança. Primeiro dele que nós podemos observar aqui é que esse propósito é o de mostrar o amor de Deus. Mostrar o amor de Deus. Veja que interessante. Estes são, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que manda o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra e a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho e teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Deus quer mostrar o seu amor através de nós. Deus quer derramar as suas bênçãos através da família da aliança. Deus chamou Abraão com a missão de ser ele uma bênção sobre todas as famílias da terra. Mas a condição para que isso se manifeste de fato em nosso meio é a condição de que haja um verdadeiro amor por Deus que se manifesta em cumprir os seus mandamentos. Agir em conformidade à sua palavra, agir em conformidade com a sua revelação. A sua família não é o lugar de você manifestar o seu coração, a sua vontade, os seus desejos. A sua família é o lugar de você falar do Senhor. A sua família é o ambiente do qual você vai trabalhar todo o conceito e entendimento que você tem de Deus, porque o seu desejo é que seus filhos sejam como Jesus. Você não parou para pensar nisso? Dá um orgulho danado ver um filho parecido com você. Às vezes Vanessa me chama, ela diz, vem ver isso. Aí eu chego na sala, o Joaquim está numa determinada posição que eu faço. Ele fica assistindo TV ou fazendo alguma coisa do jeito que eu faço. E ela diz, ele dorme que nem você, me empurrando da cama. Ocupando todos os espaços. Falei, aproveita que ele é menor que o seu aí. Eu te jogava para fora, ele não consegue, empurra ele de volta. Dá um orgulho.
É um negócio legal você olhar para as feições do seu filho e pensar, que coisa boa, parece comigo, tem os meus olhos, tem o meu nariz. Geralmente é bom que pareça com a mãe, né? Em regra, né? Mas isso dá um orgulho. Mas, interessantemente, a nossa missão como família da aliança é que o amor de Deus transpareça através de nós, e isso se dá em meio à obediência. Nós lemos Paulo falando aos Efésios. Como que nós poderíamos ser imitadores de Deus? Como nós poderíamos demonstrar que somos cheios do Espírito Santo? Como nós iríamos demonstrar que somos pessoas que de fato servem ao Senhor? Porque se você pensar bem, é disso que ele está falando antes. Antes dos versos 22 a 33, que são geralmente os mais trabalhados aí em Efésios, mas você precisa perceber que o que Paulo está nos ensinando aqui é como agir prudentemente, é como andar, como mostrar a este mundo que nós somos imitadores de Deus. Ele começou isso lá no início do capítulo 5. E aí chega no verso 21, ele diz que nós vamos ser imitadores de Deus, nos sujeitando uns aos outros. Aí ele trabalha o casamento como um meio de você se sujeitar a Deus. Como um meio de você imitar ao Senhor. E você faz isso como? Se sujeitando um ao outro. Mulheres aos seus maridos, maridos às suas mulheres. A sujeição é mútua. Inclusive, interessantemente, a nossa tradução, ela muda a palavra do verso 22 para submissão, mas é a mesma palavra que está no grego para sujeitando-vos. É a mesma palavra. É como se Paulo estivesse dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, a mulheres sejam sujeitas ao seu próprio marido. É a mesma palavra. Então, a mesma ordenança que Deus dá às mulheres, Deus dá ao homem. A diferença é o modo como isso se manifesta. Enquanto as mulheres se submetem à liderança de seus maridos, compreendem o mandato que veio com a queda, de que o desejo delas deveriam ser dominado pelos seus maridos. Porque elas tomaram a frente no pecado. É a realidade da queda. É uma realidade que nós estamos submetidos, por causa do pecado. Assim também os maridos deveriam estar sujeitos às suas mulheres, as amando como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Ou seja, meu querido, morra pela sua mulher. Morra pela sua mulher para que as pessoas possam ver o amor de Cristo que morreu pela sua igreja em sua vida. Submeta-se ao seu marido, sujeite-se ao seu marido. Aceite a liderança dele, contribua com a liderança dele. Se ele é um mau líder, ajude-o a ser um bom líder. Em regra, o que fazemos? Quando vemos uma das pessoas não cumprindo bem o seu papel? Fazemos o papel de Satanás. Qual é o papel de Satanás? Acusador. Ele é o acusador. Que foi o que fizeram Adão e Eva, né? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Vocês se conversem aí. A mulher, mas foi a serpente. A gente vai fazendo o jogo da acusação. Enquanto a palavra de Deus nos ensina que os nossos relacionamentos, nós os conduzimos dentro de uma relação redentiva, redentora. A minha ideia não é ver o mau exemplo do meu marido, da minha esposa, e esfregar isso na cara dela. A minha ideia é com ela, orar e pensar como podemos superar essa dificuldade. Como eu posso contribuir para que a minha esposa seja melhor, para que o meu marido seja melhor. Porque isso é necessário, a fim de que o mundo possa ver que a igreja ama e se submete ao seu Senhor. Para que o mundo possa ver que Cristo ama o seu povo e morre por ele. Mas maridos não têm estado prontos a morrer pelas suas esposas. Esposas têm buscado e ouvido as vozes do mundo que querem fazer dos papéis bíblicos papéis indevidos às mulheres, como se rebaixassem as mulheres. Usando o mau exemplo de homens, como se
a culpa fosse da Bíblia. Como se a Bíblia fosse machista, paternalista. Até inventam coisas, como se a Bíblia ensinasse que mulheres deveriam casar com seus estupradores. Vocês já ouviram essa? Que a Bíblia manda a mulher casar com o seu estuprador. É, no mínimo, não saber ler português, né? Porque está bem traduzido o texto. Está bem traduzido. Mas a Bíblia não ensina isso, porque a Bíblia condena o estuprador à morte. Como é que a Bíblia manda você casar com o estuprador? Então, as mesmas pessoas que estão plantando uma ideia nas mulheres de que elas sejam submissas ao seu marido, de que elas aceitarem a liderança do seu marido, que isso é coisa que vai reduzi-las como seres humanos, que isso é algo ruim para a sociedade, que as mulheres precisam ser emancipadas e empoderadas, como se isso necessariamente significasse que ela não pudesse ser liderada. É claro que eu quero uma mulher empoderada. É claro que eu quero uma mulher que saiba fazer as coisas, porque é isso que a Bíblia diz da mulher. Ela é uma companheira, ela vai ser uma auxiliadora idônea. Então, quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher com o propósito de que ela fosse capaz, pudesse fazer junto com o homem o trabalho do Senhor. Então, a consciência de homens que submeteram suas mulheres a maus tratos não vem das Escrituras, vem da pecaminosidade. E não use a pecaminosidade do homem para querer deixar de lado o que a Escritura ensina, aderindo pensamentos mundanos, que às vezes até não chamam a atenção para questões legítimas, mas com soluções impiedosas, com soluções que não visam a glória de Deus, com soluções que não visam a manifestação do amor de Deus na família da aliança. Você quer ser um homem? Olhe as Escrituras. Você quer ser mulher? Olhe as Escrituras. Porque só assim você vai cumprir o seu papel de tal modo a servir a Deus, a andar em conformidade ao Senhor e assim manifestar o amor de Deus, porque Deus quer que nós cumpramos os seus mandamentos e assim Ele nos abençoe e nos torne prósperos. E a prosperidade em Israel vai muito mais realmente do que a ideia financeira, mas também ali na terra seria financeiramente. Não podemos negar esse fato, isso não é teologia da prosperidade. Deus faria que Israel prosperasse financeiramente, espiritualmente, socialmente, em todos os sentidos, se eles aplicassem a sua lei e vivessem a sua lei. E o papel disso é para que assim Deus os abençoasse e o mundo pudesse testemunhar o amor de Deus pelo seu povo. Família da Aliança tem esse papel. Família da Aliança tem esse lugar. Seja isso no seu dia a dia. Obedeça ao Senhor. Viva para o Senhor no seu lar. Aceite essa realidade. Não procure julgar as Escrituras pelos olhos do mundo. Vá você mesmo conferir nas Escrituras. Vá você mesmo ler gente que vai expor as Escrituras com fidelidade. Não componha o seu raciocínio, o seu papel como um cidadão a partir dos pensamentos do mundo, mas a partir da palavra de Deus, porque nenhuma filosofia deste mundo tem por objetivo revelar, manifestar ou testemunhar o Senhor. Nenhuma. Nenhuma delas. Por isso que eu tenho insistido com os irmãos. Concordar com algumas coisas não deveria fazer vocês se comprometerem com essas coisas. Porque essas coisas não estão aqui para a manifestação do amor de Deus. Só o Evangelho. Então, como família da aliança, entenda o seu propósito, como pai, como mãe, é ensinar os seus filhos a manifestarem o amor do Senhor. E, portanto, a revelar o Senhor. Vocês manifestam o amor amando. E amando, obedecendo os mandamentos de Deus e ensinando os mandamentos de Deus, vocês revelam o Senhor. Vocês dão um testemunho claro de Deus. Veja o que o texto vai nos dizer.
Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então você vive o amor de Deus no seu lar e, portanto, assim você revela o próprio ser de Deus. Mas você faz isso não simplesmente pelas atitudes. É um erro pensarmos que nós pregamos o evangelho, se preciso for, usaremos as palavras. Como é que as pessoas vão saber que a sua atitude está associada ao fato de que você crê em Cristo, se você não falar? Se você não manifestar a sua fé, não falar do conteúdo do que você crê, como as pessoas saberão que você está agindo devidamente, em amor pelo próximo, se não for falando? Não saberão. Então a ideia de Deus é que a sua palavra seja constantemente repetida. A ideia de Deus é que você use o próprio ensino do seu filho, a própria educação do seu filho, para que ele vá sendo manifesto, para que o seu filho cresça e se desenvolva como um filho da aliança, como alguém que tem como propósito de vida servir a Deus. Estamos preparando os nossos filhos para serem profissionais. Preparamos os nossos filhos fisicamente, pagamos academia para eles, esportes e tudo mais. Damos cursos extras para nossos filhos. Mas quanto tempo temos gasto com os nossos filhos, estudando a palavra de Deus, os preparando espiritualmente? Se você não faz isso, não é o Senhor que será revelado no seu lar. Não é o Senhor que os seus filhos vão revelar quando eles andarem com os amiguinhos deles. Não tem mágica. Deus não fez essas coisas por meio de mágica, não. Ele estabeleceu que o meio para que os seus filhos o conheçam, para que os seus filhos vivam aliança, para que os seus filhos venham manifestar quem Ele é por meio do ensino que você dá a Ele. Nós temos como papel não só amar como Ele amou, mas fazer com que o mundo saiba disso, que o mundo entenda isso. Então, inculque no seu filho. Isso é poderoso, meus irmãos, porque Deus manda você cercar o seu filho com a palavra dele. Deus ordena que você trabalhe a vida por meio de sua palavra. Essa ideia dinâmica aqui que o texto nos traz, de andando pelo caminho, ao sentado, ao deitar, ao levantar-se, colocar a palavra de Deus em todo canto na sua casa, é uma ideia muito dinâmica, demonstrando que Deus quer que você viva, exale a sua palavra, entenda o mundo, faça as coisas a partir das perspectivas bíblicas. Não é uma questão simplesmente de você ficar citando o versículo bíblico com o seu filho, não. É você ensinar o seu filho a entender a vida por meio da palavra. É fazer esse exercício. Mas cuidado para não ficar ensinando moralismo ao seu filho. Não é só uma questão do certo e do errado, é uma questão dos significados também. Lembra que nós batemos na tecla esses últimos 2 meses e um dos ensinos é que você estude a palavra, é que você se aprofunde no conhecimento bíblico. Eu quero crer que das maiores dificuldades de pais educarem seus filhos, que isso está associado à sua pouca dedicação ao estudo da palavra. No fundo, eu não tenho o que dizer para o meu filho. No fundo, eu não tenho ideia do que comunicar ao meu filho. E é por isso que nossas famílias não têm se tornado um ponto de revelação do Senhor. E tanto Deus quer isso de nós, que Ele ordenou a Abraão:
Voltemos lá, em Gênesis 17. Nós vimos, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Veja como família da aliança sempre foi a ideia de entrega. Os filhos não nos pertencem, são herança do Senhor, pertencem ao Senhor. Você acha que isso é uma brincadeira? Você acha que isso é só modo de dizer? Pois eu quero dizer para você que quando isso entra no seu coração, isso é poderoso. Muda sua perspectiva de relacionamento com o seu filho. E nos dias mais tenebrosos da minha vida e de minha esposa, o que me consolou quando nós perdemos os nossos filhos, foi saber que antes de meus eram do Senhor, e se o Senhor os quis, são dele. No momento de mais profunda dor, o que me consolou foi que o Ricardo, o primeiro que nós perdemos, era do Senhor. A Malu, a segunda que nós perdemos, era do Senhor. E o terceiro que nós perdemos, que não tivemos tempo nem de pensar no nome, era do Senhor. Então não subestime essa verdade de que os filhos são herança do Senhor. Não subestime a verdade de que eles pertencem a Deus. Porque chegou no momento que eu parei e pensei 2 vezes antes de chorar diante de Deus, lamentando ter sido tirado de mim o meu filho. E entendi que, na verdade, Deus só tomou para si o que é dele. E bendito seja o nome do Senhor por isso. E é isso que Deus está colocando na mente de Abraão. Seus filhos são meus. Vocês vão circuncidá-los na carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho das vossas gerações, todo escravo nascido em casa como o comprado, qualquer estrangeiro que não for da sua estipe. Todos aqueles que viverem debaixo da tua autoridade deverão receber a marca da aliança. E é por isso que batizamos os nossos filhos. Porque eles vivem debaixo da autoridade. Porque cremos que o batismo é a marca da aliança. Porque cremos que o batismo substitui a circuncisão como aquilo que nos marca. Que já não tem mais uma marca com derramamento de sangue, porque o sangue já foi derramado. Agora a marca simboliza a pureza que já não foi alcançada em Cristo Jesus. Muda o símbolo, como mudou do arco-íris para a circuncisão. E antes das árvores, do conhecimento do bem e do mal e da vida, para o arco-íris. Deus sempre mudou os sinais. À medida que a história da aliança, a história da redenção avança, ele muda o sinal. Em Cristo Jesus houve um avanço, não há mais derramamento de sangue. O macho já veio derramar o seu sangue, já trouxe a redenção, já trouxe a justiça. A marca é nova. E agora em Cristo Jesus, todos são inclusos nessa marca. Homens e mulheres. Porque agora a marca me lembra que homens e mulheres que são herdeiros da mesma herança, da mesma salvação, receberam a purificação pelo sangue de Cristo. Mas continuamos com o entendimento de que aqueles que vivem sob a autoridade de um pai da aliança, de uma mãe da aliança, recebe o sinal da aliança. Isso se refere aos seus filhos. Eu quero a cabeça do seu filho para batizar. Com todo carinho. Eu mando até esquentar a água um pouquinho. Deus quer essa marca na família. Deus quer esse testemunho na carne dos homens no Antigo Testamento. Deus quer esse testemunho em nós que nos batizamos, declarando diante de todo mundo que cremos em Cristo Jesus. Não somos covardes como Nicodemos que foi à noite. Nós queremos declarar ao mundo
quem somos. É isso que desejamos. Para isso fomos feitos família da aliança. Para que Deus seja revelado em nosso meio. Para que em tudo aquilo que nós fazemos, estejamos nós agindo em conformidade com o que o Senhor requer de nós. E esse é o terceiro propósito. A família da aliança, então, portanto, estar aqui para o serviço de Deus. Muitas famílias têm negócios familiares. Muitas famílias abrem uma empresa que vai passando de pai para filho. Mas o negócio da família da aliança é a fé. E não a fé como um negócio. Não a fé como que você vai abrir uma igreja e essa igreja vai passar de pai para filho. De forma alguma. A fé é nosso negócio no sentido que é isso que eu trabalho e insisto com os meus filhos. Se eles vão dar continuidade às minhas empresas, à minha empresa ou às minhas ideias, eu já não me importo mais. Porque a minha família é para servir ao Senhor. E como que é esse serviço? Olha só que interessante. Moisés, ele coloca, por revelação de Deus, mandamentos, estatutos e juízos. E depois coloca que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, alma e força. Há uma ideia de integridade aqui. Há uma ideia de como você por inteiro é dedicado ao Senhor. E que essa sua dedicação, essa constituição aqui que a Escritura coloca nesse momento, coração, alma e força, está para mandamento, estatuto e juízo. É como se Moisés que estivesse dizendo, por meio do Senhor, obviamente, Deus usando Moisés ali, que o seu ser se encaixa com a palavra dele. O seu ser se enquadra com o que ele revela. Nós fomos feitos corpo, coração, alma, força, existência para servir o Senhor. Fomos feitos para o seu mandamento, fomos feitos para os seus estatutos, fomos feitos para o seu juízo. Coração, queridos, coração é a mente no texto hebraico. Coração é da onde vem a sua vontade, é de onde vem o seu entendimento, de onde vem os seus desejos, é a sede do seu ser. A alma também ela é descrita de onde partem essas coisas, como se ele quisesse dizer que todo o seu ser quer algo. Você não quer algo somente na carne. Como se a sua alma quisesse ir lá servir a Deus e o seu corpo quisesse ir lá servir ao diabo. Às vezes a Escritura coloca a coisa de uma forma que você pode pensar assim, como Paulo. Que na carne eu sigo uma lei, mas na alma eu já tenho outra lei, ou no coração. Que a carne está militando contra a alma, contra o espírito. Mas a ideia é que eles associam carne à pecaminosidade. E não ao seu corpo em si. Geralmente quando usam aí, eles usam uma palavra no grego que é sarkes. E quando eles estão falando do seu corpo físico, eles usam a palavra soma. Já ouviu falar de somatizar? Na psicologia. Somatizar na psicologia é quando você tem algo na sua cabeça que provoca uma reação física no seu corpo. Por exemplo, crises de ansiedade. Você já teve crise de ansiedade? Você já por razão alguma começou a ter aquela palpitação no coração, começou a suar, ficar nervoso, não sabe conseguir organizar as ideias, não conseguia pensar em sair de casa, que isso já era um problema para você. E não tem razão alguma em princípio, aparentemente. Isso é o seu corpo externizando preocupações da mente. Isso é somatizar. É a pessoa que não quer tanto ir na escola que tem dor de barriga. É, aquela dor de barriga que você sentiu outro dia, não era que você tinha comido coisa estragada, que você não queria ir à escola. Então essa é a palavra utilizada geralmente. Mas sarqueza, ela geralmente é sinônimo de pecado. Ela é essa realidade. Então a Escritura ela não está colocando que a sua alma é boa e o seu corpo é bom.
Quando Jesus disse que os discípulos estavam prontos espiritualmente para orarem com ele, mas o corpo não estava pronto, ele não estava dizendo que o corpo deles era pecaminoso ou estava lutando contra a alma deles, mas que eles tinham a disposição realmente de orar, de estar com Jesus, porém o cansaço físico os impedia, os limitava de estarem com o seu Senhor. E é essa a ideia do texto. A carne é fraca. A carne é fraca nesse sentido, vocês estão cansados. Vocês não estão conseguindo me acompanhar em oração, ainda que vocês queiram. Diante disso, meus irmãos, nós estamos vendo quando ele fala de coração e alma, palavras que geralmente estão associadas a todas essas atividades de entendimento, cognitivas, volitivas, ou seja, da vontade, de desejo, todas essas coisas, ele está falando que todo o seu ser se encaixa com o mandamento, estatuto e juízo do Senhor. Você foi feito, sua estrutura existencial foi feita para servir a Deus. Por isso somos mais satisfeitos no Senhor. Por isso, quando nossa vida espiritual a gente se sente mal, está indo mal, ela vai mal, a gente se sente mal, perde o propósito, sente um vazio. Mas quando estamos bem com o Senhor, a nossa vida espiritual está se desenvolvendo, nos aprofundamos no conhecimento de Deus, nos dedicamos à comunhão com os irmãos, à vida com Deus, vamos aprendendo, tendo mais comunhão, vamos nos sentindo mais plenos, mais cheios, porque fomos existencialmente feitos para isso, e é por isso que você precisa dedicar a sua família e mostrar para o seu filho, você foi feito para servir. Porque você é como eu, meu filho. Quando eu vejo o meu reflexo, o meu rosto, o meu nariz em você, o meu olho em você, eu estou vendo o olho, o nariz, o reflexo de alguém que foi feito para servir. Se você não serve a Deus, se você não entende que tem um papel diante do Senhor, você não está amando ao Senhor. Sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. E como Pedro mesmo ressaltou, meus irmãos, lá na sua primeira epístola, como nós lemos, mais uma vez ressaltando e mostrando que existem papéis e lugares para as coisas, e que esses estão associados à nossa fé. Mostrando a mulheres que não se deixassem dominar pela vaidade daquilo que é visível, de coisas externas, de adereços, mas que tivesse o homem interior, ou seja, o caráter, refletindo o caráter de Cristo, tendo um comportamento honesto e cheio de temor, conquistando até maridos incrédulos pelo seu procedimento. Entendendo e aceitando a liderança deles, como Sara aceitava a liderança de Abraão. Você já pensou se Sara não aceitasse a liderança de Abraão? Abraão, vai para a terra que te mostrarei. Sara, não vou. Não vou. Mas Deus está chamando. Chamou você. Se ela não aceita o senhorio de seu marido sobre a vida dela, ela deixaria a parentela dela, deixaria a casa dela. E Deus o chamou, o sacerdote, o pastor do lar, para conduzi-los a outros pastos. E ela foi. Mulheres, entendam que é belo diante do Senhor serem submissas aos seus maridos. Não deixe que os nossos tempos façam com que você pense que não aceitar isso seja ser uma mulher poderosa, uma boa mulher, uma mulher dona de si. Porque isso, na verdade, é um mundo que se levanta contra a palavra de Deus. Ninguém está chamando vocês para servirem de capachos. Ninguém está chamando vocês para se anularem como seres humanos, mas sim para aceitar a liderança de seus maridos. E maridos, de uma vez por todas, sejam homens de verdade, sirvam a Deus, vivendo a vida do lar. Para de inventar desculpa para ficar fora de casa. Vai ajudar a tua mulher a lavar a louça. Vai ajudar a tua mulher a arrumar a casa.
Porque é engraçado, né? O camarada trabalha, chega em casa, trabalhei o dia inteiro. Mulher chega em casa depois do dia inteiro de trabalho, tô cansada. Mulher, tá cansada, né? O que vai ter de janta? O marido, uma vez, mas pastor, não é papel da mulher cozinhar, lavar, passar? Falei, bom, se você achar um texto bíblico, eu posso concordar com você com isso. Mas vamos lá, então vamos entender o papel bíblico do homem, que tem a responsabilidade de sustentar o lar, e a mulher que zela pelo lar cuidando dos filhos. Isso é bíblico. Ok? Sua mulher trabalha? Trabalha. Então vai lavar a louça, cara. Se ela pode trabalhar fora, trabalhar dentro, então você trabalha fora e trabalha dentro. Agora, se você sustentar a sua casa, só você trabalhar fora, aí dá para vocês dividirem um pouquinho mais a tarefa nesse sentido. Mas ainda assim, a tarefa do lar não tem fim. Deixa de ser preguiçoso, cara. Machismo é pecado, sim. Machismo submete a sua mulher à humilhação. Machismo submete a sua mulher à exaustão. Feminismo acoa o seu marido a servir a Deus devidamente e liderar o lar. Feminismo tira do seu marido o ímpeto de querer servir ao Senhor e ao invés de você apoiá-lo, sustentá-lo e ajudá-lo a ir para frente, você fica com discursos de direitos, enquanto os dois deveriam estar com discursos do serviço a Deus. É claro que nós temos de lutar pelos direitos. É claro que nós temos de lutar pelos bons tratos no lar. Mas nunca se esqueçam que o objetivo maior da família da aliança é servir ao Senhor. Sirva a Deus. Queridos, o que nós temos diante de nós é uma mesa de serviço. É uma mesa de quem escolheu vir revelar ao Senhor e mostrar o amor de Deus a este mundo. É isso que nós temos diante de nós. Aqui está o testamento da família da aliança. Aqui está a grande celebração da família da aliança. Você que é família da aliança, você que é servo de Deus, você que vive para o serviço do Senhor, faça parte dessa mesa conosco agora. Vamos bendizer o nome de Deus, lembrando que o nosso Senhor Jesus morreu para que soubéssemos o que é servir, o que é amar de fato, porque o seu amor não teve limites. Quero chamar os presbíteros presentes,